Eu sou professora da Universidade Federal do Pará, mas desde setembro eu estou aposentada. E, na verdade, eu sempre me defini muito como jornalista, porque mesmo quando eu era professora, quando eu estava em sala de aula, o viés jornalístico era muito forte. Eu sempre lecionei disciplinas práticas, sempre trabalhei muito com texto, trabalhei um pouco com televisão, que, por sinal, é uma rima e é uma solução. A televisão foi uma paixão na minha vida desde sempre. Desde que eu conheci televisão, eu me apaixonei muito. Tanto que, quando eu comecei na vida acadêmica, que já foi em 1900, final dos anos 90, quando nós fizemos aqui na faculdade um mestrado interinstitucional com a Faculdade de Comunicação da Bahia, eu escolhi justamente trabalhar com o Círio de Nazaré, mas não o Círio da rua, mas sim o Círio da televisão. Ou seja, eu trabalhei com o Círio visto pelo olhar da TV. E depois, 5 anos depois, quando eu fiz o doutorado, aqui no programa de Antropologia e Sociologia da Federal, eu trabalhei então com as tensões do Círio, com uma atualização dessas tensões em torno do Círio, mas vistas do ponto de vista da mediatização. Trabalhei com a cobertura da Fundação Nazaré de Comunicação, da TV Nazaré especificamente, que tem um olhar católico, engajado no catolicismo, e como comparação, foi uma sugestão até muito boa que me foi dada pelo professor Fausto Neto. Para ter um termo de comparação, eu trabalhei com a TV liberal também um pouco, fazendo a comparação entre as duas coberturas. Eu conheço o Círio desde criança, porque eu morei do lado da Igreja da Sé. Então eram sempre dias de muita festa, a família toda ia para casa para ver a chegada do Círio, a saída do Círio. Então, desde criança, eu participava do Círio. Inclusive acompanhando, mesmo sendo pequena, mas depois que o Círio saía, e não era um Círio desse tamanho, era um Círio bem menor. Na época parecia imenso, só que não era. Olhando para o Círio de hoje, eu digo, meu Deus, como era pequeno, né, o Círio da minha infância. Então, quando o Círio passava, estava acabando, aí a minha mãe e eu descíamos, íamos andando, né, até onde desce. E tinha uma coisa muito boa no Círio também, que era o lado do lazer, que era o arraial, e também um lanche muito especial que eu fazia no Plaza, que na época não era uma padaria como é hoje, era uma confeitariazinha, uma lanchonete. Então, aquilo para mim era um pouco também a cara do Círio, né? Esse lado lúdico de você, os brinquedos de Miriti, esse lado da festa para as crianças sempre é importante e para mim chamava muito a atenção. Tinha muita cor. Eu nunca tive coragem de andar na roda gigante, mas andava de cavalinho. E tenho foto para provar. Bom, então, quando eu comecei a pensar no objeto de estudo, eu pensei no carnaval, que eu tinha trabalhado muitos anos em escola de samba, eu fazia enredos e tal, era o outro lado da minha vida também. Mas eu pensava muito no Círio, porque durante muitos anos eu trabalhei na cobertura do Círio. Eu comecei como repórter no Liberal em 1970. E logo nesse ano eu fui cobrir o Círio. E fiquei assim atarantada, porque uma coisa é você participar, uma coisa é você ver, outra coisa é você cobrir. Né? E eu me lembro que eu fui pautada para cobrir os fogos dos estivadores na hora da procissão. Eu não sabia como começar, sabe? Fiquei assim meio sem chão, mas enfim foi. E depois disso eu continuei cobrindo o Círio como repórter, até que nos anos 80 eu comecei a fazer suplemento. O suplemento do Círio que saía encartado, que era encartado no Liberal. E eu não tinha muita ideia, quer dizer, a ideia que eu tinha do Círio era da minha vivência. Mas aí eu ganhei do meu chefe lá, o Cláudio Saleal, um livro do Carlos Roque, A História do Círio de Nazaré.
E comecei a ler para poder fazer o suplemento e tal. Eu fiquei encantada com a história do Sírio. Eu nunca tinha imaginado que já tivesse existido um Sírio civil, um Sírio sem padre, um Sírio sem a igreja praticamente, porque foi um ano de muitas divergências. Eu não vou me alongar aqui sobre isso, mas era uma briga entre a diretoria da festa, que na época era a Irmandade, e o arcebispo Dom Macedo Costa. Então, ele mandou que encerrassem cerimônias religiosas e as pessoas fizeram essas cerimônias, fizeram as novenas e acabaram fazendo sírios sem a presença da igreja, sem a participação da igreja. Bom, aí eu fui descobrindo toda uma história assim de um sírio que é um espetáculo, mas que sempre foi um espetáculo. É um erro a gente achar que ele se tornou espetacular nos últimos anos. Na verdade, o Sírio já teve até batalhões de ciclistas na frente, tinha charretes, tinha cavalos, tinha carruagens, tinha automóveis. Então eu fui vendo todas aquelas mudanças e percebendo que eu um dia queria estudar mais sobre aquilo. Bom, aí a vida dá voltas, eu acabei indo para a TV Liberal, onde eu participei da cobertura do Sírio durante, acho que uns 7 a 9 anos. Inclusive, em 81, foi a primeira vez que eu passei pela TV Liberal, eu tive a chance de comandar uma cobertura do Sírio, como chefe do departamento de jornalismo. E vi que aquilo é uma loucura, é uma coisa totalmente imprevisível. Você está ao vivo ali o tempo todo. Foi quando eu senti o peso do trabalho do ao vivo na televisão e como é difícil para a televisão, que parece tão poderosa, cobrir um espetáculo com tanta gente, com coisas imprevisíveis, com coisas que saem do script. Enfim, não dá para ter um script rigoroso no caso do Sírio, porque as pessoas é que realmente movem a cobertura, né? E aí eu ficava olhando aquele Sírio da televisão, porque o meu trabalho era ficar assistindo tudo que estava sendo transmitido, todas as imagens capturadas, porque como eu trabalhava no núcleo de rede da TV Globo, a gente ia fazer a matéria do Fantástico. Então eu tinha que ver as cenas mais impactantes, mais importantes, e aí já entra esse viés. Quando você seleciona cenas que são espetaculares. Por exemplo, houve um ano, acho que foi 91, que apareceu o Raimundo, aquele homem dos caranguejos, famoso. Então, aquela imagem foi incrível, foi de um impacto enorme. Eu me lembro que a equipe da televisão, da TV Liberal, foi a primeira que colocou ele no ar, depois as outras todas correram atrás, e aí se destacou uma equipe para seguir o Raimundo até a Basílica para mostrar, para ver se ele chegava. Ele chegou com seus 100 caranguejos lá na manta que ele usava, com os caranguejos vivos. Quando chegaram na Basílica, naturalmente já estavam mortos. Mas quando ele chegou na procissão, eles estavam vivos. Bom, então eu trabalhei com essa questão, trabalhei muito como a mídia mundializou o Sírio, principalmente a partir de 1997, trabalhei isso na dissertação e voltei a trabalhar na tese, quando a TV Liberal coloca o Sírio na internet. E logo depois as outras todas seguem o mesmo caminho. Hoje em dia é impossível você pensar que uma televisão transmita o Sírio sem pensar nas redes sociais, na internet, no Facebook e tal. Hoje o Sírio está em todas as plataformas. Com isso, com essa mundialização, cria-se uma figura interessante, que é o peregrino online. Essa expressão não é minha, essa expressão é de um padre Vladian Alves. Eu estava fazendo o trabalho de campo na TV Nazaré, no doutorado, e o padre Vladian entrou de Roma. Né? Eles fizeram um link, ele entrou de Roma, e ele falando da emoção de acompanhar o Sírio virtualmente, de acompanhar o Sírio pela TV, pela internet. Aí ele diz assim, eu me sinto um peregrino online. Aí eu disse, pronto, tá aí, é uma categoria nova, é o peregrino online. Então, enfim, todas essas coisas que o Sírio nos proporciona como objeto de estudo
além naturalmente do que o move, quer dizer, as pessoas, é uma grande festa religiosa, mas é uma grande festa popular, é da nossa cultura. Você vê que pessoas de outras religiões, inclusive, às vezes participam de um modo ou de outro. Você vê, por exemplo, hoje em dia, evangélicos trabalhando, acolhendo pessoas. Ali na esquina da Dr. Moraes com Nazaré tem uma igreja evangélica que faz isso. Você vê pessoas do candomblé, da Umbanda, que desfilam com suas roupas no círio, participam, enfim. É uma coisa tão rica que eu percebi que eu não ia parar de estudar, tendo defendido a tese de doutorado. Aí apareceu uma grande oportunidade que me foi dada pelo professor Flávio Nassar, que é professor daqui da universidade, e que através do Fórum Land, ele criou um repositório do Círio, uma biblioteca virtual do Círio, que inclusive se você acessa assim, para quem estiver interessado, é muito bacana, bibliotecadocirio.org. Então, essa biblioteca, ela permite que você consulte de qualquer lugar do mundo, claro, você consulta publicações, você consulta a produção acadêmica sobre o Círio, tem muita tese, muita dissertação, muito TCC, inclusive da nossa faculdade. Está tudo lá. Você tem muitas fotos, tem muitos cartazes. E aí eu fiquei trabalhando nessa biblioteca virtual durante um tempo, até que o projeto parou, o professor Flávio resolveu entregá-lo, né, para mim, e eu para mim e para o Otacílio, porque eu já estava trabalhando com o professor Otacílio Amaral naquele projeto maravilhoso que ele tem dos espetáculos culturais da Amazônia. Me parece que é uma grande maneira de você, uma excelente maneira de você entender a nossa região é também através dos espetáculos que existem aqui e de como esses espetáculos vão mudando. Você vê, por exemplo, o caso dos botos, lá de Santarém, né, da festa de Sairé. Era uma festa pequenina, quase que só da comunidade, e hoje é um espetáculo para o mundo inteiro, as pessoas vão para lá para assistir. Você tem esse Parintins, você tem esse em vários locais da Amazônia. E tem o Círio de Nazaré, que cada vez mais, por via da mediatização e por via do turismo, por via dos trabalhos que são feitos, ele se torna um fenômeno de comunicação que precisa que a gente sempre acompanhe essa evolução para ver o que está acontecendo, para ver que rumo toma. Enfim, há mudanças, a verdade é que há mudanças todo o tempo. Uma das mudanças significativas, por exemplo, que Otacílio e eu estamos até trabalhando no artigo sobre isso, é o Círio sem Santa. A gente até usou um título de empréstimo do Jorge Amado, que é O Sumiço da Santa, que é o Círio da TV Record. A TV Record, de alguns anos para cá, passou a transmitir o Círio, ela não transmitia. Ela passou a transmitir o Círio, mas não é a transmissão completa, como fazem as outras televisões. Mas ela passou a ter uma cobertura sobre o Círio nos dias anteriores à procissão, e durante a procissão ela faz flashes. Mas o interessante é isto, e eu pude observar isso tanto nas imagens como indo a campo, acompanhando a equipe da TV Record. A Santa não é mostrada, a imagem não é mostrada, a berlinda não é mostrada. E o Círio é tratado como um espetáculo cultural e não religioso em nenhum momento, né? Não se fala de religião. Então, todas essas aberturas, vamos dizer, que o Círio proporciona, de estudo, eu acho que se refletem num aumento enorme da produção sobre o Círio. A gente tinha uma dissertação de mestrado dos anos 70, do início dos anos 70, do professor Isidoro Alves, que é uma dissertação que ficou assim canônica, e depois só se foi escrever de novo sobre o Círio no ambiente acadêmico, eu acho que nos anos 90, final dos anos 90, 2000. Quer dizer, nós estávamos com o Círio na nossa cara e nós não olhávamos para ele. Então,
havia, claro, referências ao Sírio em outros livros. O professor Heraldo Maués sempre foi um grande estudioso do Sírio, Geraldo Mártires Coelho, mas, na verdade, assim, o estudo acadêmico, e principalmente os TCCs, há TCCs ótimos sobre o Sírio, que têm sido feitos principalmente pelos alunos da professora Netília Seixas, que tem um projeto onde o pessoal trabalha com jornais antigos. E desse trabalho com jornais antigos, do noticiário do Sírio, saíram trabalhos excelentes, que estão, inclusive, lá no site do Sírio. E eu acho que essa biblioteca, se unindo ao projeto Espetáculos Culturais, você tem mais material de trabalho ainda. Enfim, eu acho que no próximo Sírio a gente já vai estar com esse site atualizado, espero, né? Faço promessas para Nossa Senhora de Nazaré que isso aconteça. E é um trabalho que pode ser feito por pessoas que estão vendo o Sírio pela primeira vez e por pessoas que, como eu, viveram o Sírio e não imaginavam naquele momento que ele seria um objeto de estudo. De todo modo, eu acho que o Sírio fala muito sobre quem nós somos, sabe? Quem é o Pará, nossas maneiras de ser, por que somos tão hospitaleiros na época do Sírio. E tudo isso você encontra muitas respostas na antropologia, na sociologia, na comunicação. A abertura, o Sírio é um evento, é um fato social total realmente, como dizia na acepção do Moço, porque você pode ter várias entradas. Você pode trabalhar o Sírio do viés da saúde pública, você pode trabalhar o Sírio do viés da segurança, da antropologia, da sociologia, da medicina, da literatura. Você tem todas as entradas possíveis ali. É muito completo, eu acho que é um objeto de estudo exemplar. Bem, eu gostaria que as pessoas olhassem mais para o que nós temos perto, né? Nós somos uma cidade que vive hoje uma efervescência cultural muito grande e muitas vezes a gente deixa que passem batido algumas coisas na academia porque talvez a gente ache que aquilo não vai ser tema para um artigo, não vai ser um tema para uma dissertação e tal. Eu arrisquei quando pensei no Sírio porque eu estava trabalhando com pessoas de uma faculdade da Bahia que não conheciam o Sírio, possivelmente. O Sírio ainda não estava assim tão famoso naquele momento como é agora. E elas podiam achar que aquilo era uma festa local, vamos dizer assim, que talvez não tivesse tanto interesse. Aí o professor Fábio Castro me deu uma ideia maravilhosa. Como eu não tinha um vídeo, não tinha dado tempo de aprontar um vídeo, ele disse, olha, mostra umas fotos, eles precisam ver como é que é o Sírio. Então, não era qualificação, mas a gente tinha um encontro com os professores que vieram, era tipo uma entrevista de seleção dos temas, né? E aí, além das provas escritas e tal, aí eu mostrei para eles uma série de fotografias do Sírio. Eles ficaram fascinados. E eu acho que aí, com isso, eu garanti, sabe, poder estudar o que eu queria estudar, poder fazer essa dissertação, que foi muito bem recebida e que está no site, como outros trabalhos ótimos. Tem trabalhos, inclusive, do Sírio, do ponto de vista da matemática, sabe? Tem sobre os brinquedos e a matemática, a relação que existe entre os brinquedos de Meriti e a matemática. Então, você tem muito o que aprender com esse fenômeno de massa que o Eidorf Moreira, que foi o autor do primeiro texto acadêmico sobre o Sírio, embora não fosse nem dissertação nem mestrado, é um texto lindo, Visão Geossocial do Sírio, ele era um geógrafo. Ele diz que o Sírio e a cabanagem eram os dois maiores fenômenos de massa da nossa região. Eu acho que ele tem inteira razão.